Bom, continuando, a catapora também é uma doença bem da fase infantil, né? Ela também é transmitida por vias aéreas, né? Oral e respiratória, contato pessoa a pessoa, objetos contaminados, mas esse contato pessoa a pessoa é o mais tradicional. Então a gente tem que evitar o contato de pessoas que tenham, né, a catapora. A gente diz que ele é um vírus da varicela. Isso é bem importante para a gente saber. A gente pode ter lesões na pele, né, que causam ardor e coceira, então é muito comum as crianças ficarem em banho, né, fazerem alguns banhos específicos, passarem algum tipo de produto na pele para diminuir essa sensação de coceira, né. Com o tempo a gente vai melhorando, né. Temos campanhas de vacinação também, então a gente precisa evitar o contato, né. Pessoas que têm catapora, que tiveram catapora, o que acontece? Esse vírus ele não morre 100%, né. Melhora a catapora, ele fica em latência em algumas células do corpo. No futuro, né, a gente pode vir a desenvolver uma outra doença chamada herpes zoster, que só acomete pessoas que tiveram catapora na vida, tá? Que nada mais é do que esse vírus da varicela, que se modifica ao longo do tempo, faz alguns processos de mutação, e aí gera essa doença chamada herpes zoster no futuro. Então só tem herpes zoster quem já teve catapora alguma vez na vida. Então essas infecções são clássicas, né? Algumas dessas manchinhas por conta de coceira, né, da pessoa ficar coçando o tempo todo, ficam com algumas manchas para o resto da vida. A raiva também é uma doença viral importante, que ela é transmitida via saliva de alguns animais, né, por conta de mordidas, né, principalmente, né. Em algumas situações a gente pode ter essa transmissão via cães e gatos ou no ambiente rural por morcegos, né, morcegos hematófagos que se alimentam de sangue. Então, sintomas nos animais, encefalite, né? Então, infecção no encéfalo, região encefálica e cerebral, agressividade excessiva, aumento da salivação, capacidade de deglutição, né? De engolir. Isso é no animal, então a gente fala muito dessa salivação em excesso, né? Quando a gente vê um animal como se ele estivesse babando muito, isso pode ser uma indicação de raiva. No homem, insônia, dor de cabeça, crises convulsivas, também salivação, febre, espasmo muscular da glote, né, que é uma região dentro do nosso esôfago, e também dificuldade de deglutição. Então a gente não tem uma profilaxia específica, mas evitar contato com animais, por exemplo, que estejam na rua, porque talvez eles possam não estar vacinados, né, para vacina antirrábica. Então, quando a gente tem campanha de vacinação para os animais, o ideal é que a gente vacine todos os animais domésticos possíveis para evitar que esse animal doméstico transmita essa doença para o homem, né? Então a gente diz que essa doença ela pode ser chamada de uma zoonose, né? De uma doença transmitida do animal para o homem. Então a gente tem vários indivíduos, né, que possam vir a desenvolver a doença, inclusive animais domésticos e silvestres. A poliomielite é uma doença muito importante, que é a chamada paralisia infantil, né? Tecnicamente ela estava erradicada, né, no Brasil já tem um tempo, mas a polio voltou a aparecer. A gente tem uma vacina muito importante contra a polio. Foi quando surgiu o personagem do Zé Gotinha, foi por conta da vacinação contra a poliomielite. A transmissão muitas das vezes é por pessoa a pessoa, ou por água e alimento contaminado, mas principalmente pessoa a pessoa. Ele atinge o sistema nervoso e pode levar à destruição de nervos motores, neurônios motores, por isso paralisia dos membros. Então, adultos hoje que tiveram paralisias no passado, eles têm encurtamento de membros, né, uma perna mais curta do que a outra. Isso causa uma série de problemas, né, para a vida desse indivíduo, dessa criança no futuro. Mas a gente tem como evitar, que é tendo a possibilidade de fazer a vacinação. Então não faz sentido hoje a gente ainda ter crianças que peguem polio se a gente tem uma campanha de vacinação efetiva. Então é muito comum essas deficiências existirem ao longo da vida dessas crianças. Elas surgem normalmente na primeira infância, né, ali 3, 4 anos, e vão ter consequências para o resto da vida desse indivíduo. A dengue, que é uma doença viral também importante, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, principalmente na maioria dos lugares.
pode ter uma série de sintomas, né? Dor lombar, tonteira, desmaio, febre, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, né? Dor no corpo de uma maneira geral. A gente tem 4 sorotipos de dengue no Brasil, então uma vantagem, se é que a gente pode dizer assim, é que cada vez que a gente pega uma dengue, a gente fica imune a esse sorotipo. Então a gente pode ter até 4 dengues na vida, né? Então por isso que eu falei que se é que a gente pode chamar isso de vantagem, né? Porque ter dengue não é legal. Também, de qualquer maneira, a gente trata os sintomas, né? Tá com febre, toma antitérmico, tá com dor, toma analgésico, mas a gente não tem uma cura específica. O que a gente tem que fazer é evitar os criadores dos mosquitos, né? Usar inseticidas, repelentes, para que a gente não tenha contato direto com esses mosquitos, né? E existem campanhas aí ao longo dos anos em relação a evitar essa transmissão. Tem um dia no ano que a gente chama de o dia D, que é o dia de fazer essa campanha, né? E todo o Brasil tende a seguir esse modelo, tá? Então, algumas pessoas também desenvolvem algumas manchas na pele chamadas de petequias, nem sempre como essa dessa imagem, mas às vezes são pequenas manchinhas, mas isso vai depender de pessoa a pessoa, tá? Então, isso é muito variável. Cada indivíduo desenvolve algumas doenças de uma maneira diferente. Nem todos os sintomas são iguais para todo mundo. A cachumba também é uma inflamação importante nas parótidas, né, que são glândulas que ficam na região do pescoço. Alguns anos atrás a gente teve uma explosão de casos aqui no Rio de Janeiro, né? Então o contato é via oral respiratório, pessoa a pessoa, então a gente teve vários casos de pessoas com cachumba em escolas, alunos, professores. A gente transmite quando a gente não está tendo sintoma ainda, então não demorou, um aluno ou outro começou a aparecer com cachumba, diagnóstico mesmo de cachumba. Não demorou muito tempo, a gente teve mais pessoas infectadas, professores. Eu já tive turma que metade da turma teve cachumba. Mas existe uma vacinação, né, a tríplice viral, que é dada na infância, também imuniza, né, contra essa cachumba. Então, óbvio que a campanha de vacinação sempre é a maneira mais eficiente. Vai melhorar com o tempo, né? Alguns problemas podem surgir em relação a isso, então tem que ter realmente a situação de ficar isolado, né? Em algumas situações podem acometer o sistema nervoso e os testículos no caso dos homens. Então as parótidas são essas glândulas aí que a gente percebe, né, na região da cabeça, da maxila, e você pode ter uma inflamação e ficar com o pescoço bem grande, o que facilita até, num certo ponto, o diagnóstico, já que as viroses surgem de uma maneira muito semelhante. A rubéola também é uma doença bem importante aí, respiratória, de transmissão oral, muitas manchas vermelhas pela pele. Um perigo muito grande da rubéola são mulheres grávidas, né? Porque o vírus da rubéola ela ultrapassa essa barreira placentária e ela pode atingir o feto, então pode causar cegueira, surdez, retardo mental. Então uma mulher grávida tem que ter muito cuidado para não ter contato com a rubéola e esse bebê não ter algum tipo de problema ao nascer. Existe uma vacinação também tradicional contra a rubéola. As mulheres precisam fazer um pré-natal, né, que tenha, né, um acompanhamento realmente para que ela não tenha esse contato. A gente já teve campanhas de vacinação para pessoas numa faixa etária específica contra a rubéola e as mulheres se vacinaram e os homens não se vacinaram. O governo precisou fazer uma nova campanha porque os homens não entenderam, né? Porque o que acontece? O fato da mulher grávida ter um problema maior por conta da gestação não significa que o homem também não possa ser um transmissor, né? Então, o homem pode ser um transmissor para essa mulher grávida. Então, homens também tinham que ser vacinados. E a gente teve que fazer uma nova campanha aí na época em relação a isso. Então, algumas manchas na pele podem aparecer e problemas, né, de cegueira, surdez são bem tradicionais. A gripe é uma doença clássica, né? A gente não para de ver pessoas com gripe todos os anos. Hoje em dia a gente tem, né, uma vacina aí anual. O vírus da influenza é um vírus que é muito mutante, então todo ano a gente tem que fazer reforço dessa vacina. Então febre, dor de cabeça, dor muscular, mesma coisa, né? Não tem remédio específico, tem que controlar o sintoma. De tempos em tempos estar se alimentando bem, fazendo uma ingestão de vitamina C para evitar o contato.
mas a gripe ela é transmitida antes das pessoas terem os sintomas. Então, quando a gente está gripado e a gente evita o contato com algumas pessoas, na realidade a gente já transmitiu, tá? Mas é importante fazer o uso desses cuidados e da vacina quando a gente estiver num grupo vacinal. A gripe aviária foi transmitida pelo vírus H5N1. A gente não teve casos aqui no Brasil, a gente só teve suspeitas. Ela teve um potencial de ser uma pandemia, mas ela não foi confirmada em todos os continentes. E é uma transmissão via ar, água contaminada, alimentos, mas principalmente por aves, né? Então, as aves morrem pouco tempo após a contaminação e a gente tinha uma possibilidade, né, de ter contato com aves. São muitas aves diferentes, né, ou domésticas ou não. Então, muitos aviários foram fechados no mundo inteiro, evitando aí essa transmissão para o humano. Tá? Então, por isso a chamada gripe aviária. Então, ela surge também como uma gripe, né? Características bem gripais mesmo, febres, dores musculares, problemas respiratórios, né? Tivemos casos de óbito no mundo, mas a gente não teve nenhuma confirmação no Brasil. Então, pelo mundo inteiro foram sacrificadas várias aves diferentes, né? Por conta dessa possibilidade de transmissão. Em alguns países as pessoas começaram a usar as máscaras para evitar essas doenças que são vias respiratórias. O HPV, né, que se chama papiloma vírus humano, o nome do vírus, a gente chama a doença de HPV, mas na verdade o nome da doença é condiloma acuminado, mas o vírus é o vírus do HPV, que é transmitido via contato sexual. Hoje a gente já tem vacina, né, ela já existe na rede pública, ela existe na rede privada, né, quanto mais cedo mulheres e homens se vacinarem, melhor, né? Mesmo antes de começar uma iniciação sexual, né? Mas isso evita que lá na frente, quando começar essa vida sexual, essa pessoa possa desenvolver, possa pegar o vírus, né? Nas mulheres é muito complexo, né? Porque as mulheres tendem a ser sintomáticas, terem sintoma. Isso pode gerar um câncer de colo de útero no futuro. O HPV ele surge normalmente com verrugas na região genital, tanto na região vaginal quanto na região peniana e no ânus. E ele pode desaparecer durante um tempo, né? Essas verrugas desaparecem e quando a pessoa tem uma baixa de imunidade, essas verrugas podem voltar a aparecer. Então, uma pessoa com HPV, ela é uma potencial transmissora para uma vida inteira. Então, tem que usar preservativo obrigatoriamente. Uma mulher com HPV, ela não pode ter um parto normal, porque na hora da passagem do bebê nessa região vaginal, ele pode vir a se contaminar. Então, essas lesões, essas verrugas na região genital são facilmente observadas, né, por um médico e têm que ser tratadas.